herói mais forte é traído por Manati e se junta ao exército de demônios. Antes de se casar com a Rainha Demônio, Léo vivia em um mundo fantástico de magia e monstros, e era o melhor cavaleiro do mundo inteiro. Um dia, o exército da Rainha Demônio atacou o reino humano, e ele foi selecionado para lutar pelo reino com outros heróis. Léo podia fazer mais trabalhos do que Johnny Sins, e era um exímio espadachim, arqueiro e usuário de magia, entre outras coisas. Ele era tão forte que todo o exército de demônios o temia. Mas seus colegas eram bots, e ele os carregou a temporada inteira. O arqueiro era ruim de perto, o espadachim não cortava um tomate, e o mago era só um curandeiro. Um dia, Léo se cansou, e como um Giga Shed, abandonou o grupo. Decidiu enfrentar o exército de demônios sozinho e salvar o mundo sem ajuda. Ele começou destruindo pelotões do exército de demônios sozinho. A rainha demônio Echidna enviou seus 4 generais para caçar Léo. O primeiro foi Edvard, cuja mãe teve um caso com um dragão, dando-lhe escamas resistentes, força superior e defesa impenetrável. Léo não o derrotaria numa luta de espadas, mas Edvard era simplório, e só sabia lutar corpo a corpo. Léo usou suas habilidades mágicas para deixá-lo indefeso, e rapidamente lhe deu uma surra. A próxima batalha que ele teve foi contra uma assassina emo chamada Merns, que era incrivelmente rápida e furtiva, o que lhe rendeu uma posição na Elite Four. Ele a encontrou na igreja de uma cidade, e ela o atacou incansavelmente, causando um pouco de dano. No entanto, enquanto Léo não estava se defendendo, pois estava entoando um encantamento, ele usou um feitiço de área ampla, e destruiu completamente a igreja inteira com sua magia. O terceiro inimigo era a rainha demônio Echidna. A terceira batalha foi contra Lili, uma loba que perdeu a memória ao bater a cabeça. Ao encontrar Léo em um dia chuvoso, ele cuidou dela. Um dia, suas memórias voltaram e ela tentou atacá-lo, mas Léo a derrotou facilmente. Então, ela se apaixonou pela personalidade alfa dele. O último membro da Elite Four era um mago poderoso chamado Shutina. Léo usou uma barreira antimágica de alto nível contra ela, o que a tornou tão inútil quanto um giz de cera branco, forçando a pobre maga a lutar fisicamente contra o herói, o que foi muito bem feito, já que ela era muito fraca fisicamente. Com os 4 da Elite derrotados, o inimigo final era a própria rainha demônio Echidna. E ela era um biscoito duro. Ela se transformou em um monstro gigante, e Léo precisou de muito esforço para derrotá-la. Mas ele se recusou a matá-la porque sabia que ela não era uma pessoa ruim. Enquanto o exército de demônios invadia o reino dos humanos, ele a viu impedindo que suas forças causassem derramamento de sangue desnecessário e reduzindo a destruição ao mínimo. Depois de literalmente destruir todo o exército de demônios sozinho, ele voltou ao reino esperando ser recebido como Messi, depois de ganhar a Copa do Mundo. Mesmo assim, ele enfrentou frieza e medo. Um dia, o rei o chamou, reconhecendo que Léo ajudou ao derrotar o exército da rainha demônio. Mas, querendo agradar o povo, o rei exilou Léo. Léo virou um sem-teto e ficou ressentido com as pessoas do reino. Um dia, ele ouviu pessoas falando que a rainha demônio Echidna tenta recriar seu exército, mas é patético. Até adolescentes com amizade podem derrotá-lo. Léo pensa e decide se juntar ao exército de demônios, pois se o mundo quer erradicá-lo, ele erradicará o mundo antes. Ele visita a corte da rainha demônio e se aproxima de Echidna e seus generais. Echidna fica chocada ao ver o herói na sua frente, e ele lhe diz que não tem ressentimentos, e que está aqui apenas para lhe mostrar uma apresentação que criou. Ele mostra a ela um monte de tabelas e gráficos falando sobre suas conquistas anteriores, sua experiência em combate e estratégia, e como ele derrotou todo o exército de demônios. É por isso que ele quer que Echidna considere a possibilidade de deixá-lo entrar em seu exército. Ele se sente bastante confiante em relação à apresentação e acha que conseguiu o emprego, mas Echidna vai direto ao ponto. Queima. Léo fica chocado quando ela o repreende, pois ele era o inimigo público número 1 do exército demoníaco. Ele pega sua ficha e promete compensar suas perdas, dizendo que ela não encontrará ninguém melhor. Echidna não quer ouvi-lo, e lança bolas de fogo, expulsando-o. Antes de sair do castelo, ele convence os 4 generais de elite a conversarem. Após várias tentativas, ele os convence a lhe dar uma chance de ajudar os demônios a dominar o mundo. Os generais o deixam, mas mandam não contar a Echidna. Léo dorme no castelo, e no dia seguinte, encontra Shutina, sobrecarregada porque desde que Léo destruiu o exército, cuida de tudo sozinha. Ele pede a lista de tarefas pelas quais ela é responsável, e Shutina entrega uma lista tão longa que me faz lembrar de todos os motivos pelos quais as garotas não saem comigo. Mio fica surpresa com o quanto ela tem que fazer sozinha, e pergunta por que ela não distribui o trabalho para outras pessoas.
Ela responde que a maior parte do trabalho só pode ser feita por ela, e que não confia que outras pessoas o façam com perfeição. Mesmo que ela dê algumas tarefas a outras pessoas, seu toque fará com que ela fique de olho nelas constantemente, levando para apenas um trabalho extra. Léo seleciona um dos trabalhos, que é encher as reservas de mana do castelo, para garantir o funcionamento adequado de tudo o que existe dentro do castelo. Shuichina explica que somente ela pode encher as reservas, pois a frequência de sua magia foi alimentada a elas por muito tempo. E, se o comprimento de onda mudar, todo o reservatório explodirá. Léo simplesmente sorri, e diz a ela que combinará seu comprimento de onda mágico com o dela. Ela olha para ele, percebe sua habilidade, e diz para ir em frente. Léo muda o visual, veste a armadura preta, e adota um nome falso para se esconder. Desce as escadas, e em meia hora, volta e diz a Shuichina que terminou. Ela se surpreende, mas diz que pode começar outros trabalhos. Ele responde que fará uma pausa, pois sua mana está esgotada. Ele se deita no sofá e usa um feitiço chamado Olho Mágico, que lhe permite espionar os outros. Léo diz a Shuichina que vai descansar um pouco e observar o trabalho dela, e ela lhe diz para fazer o que quiser, mas que seja rápido. Uma hora se passa, e ele ainda está descansando no sofá. Shuichina se aproxima dele e tenta levantá-lo, mas ele usa a magia da gravidade para se tornar mais pesado, e ela volta para o seu lugar com um tom irritado. Após 2 horas, China se cansou. Irritada, convoca seu cajado, e diz a Léo que foi contra Echidna para dar-lhe uma chance, e é assim que ele retribui. Léo, assustado, tenta dissuadi-la, mas ela não quer ouvir. Antes de atacar, uma garota de cabelos brancos entra e diz a Léo que reabasteceu as reservas de mana. Shuichina parece extremamente confusa e pergunta o que diabos está acontecendo. Léo explica que, quando saiu por 30 minutos, foi até a área do ferreiro, onde projetou um pingente especial que pode ajustar a mana de qualquer pessoa para o mesmo comprimento de onda da de Shuichina. Ele então deu o pingente à garota em questão, que passou a preencher as reservas de mana, usando sua própria magia, sem se preocupar com o comprimento de onda. Ele diz a Shuichina que agora ela não precisará mais lidar com o preenchimento de reservas, pois isso será resolvido pela garota de cabelos brancos. A garota sai da sala, e Léo diz a Shuichina que além disso, enquanto estava deitado, ele também estava de olho em todo o trabalho dela. Ele preparou um novo plano de trabalho que separa o trabalho que só ela pode fazer, do trabalho que pode ser feito por outras pessoas também. Shuichina, dominada pelas emoções, pede desculpas a Léo por chamá-lo de preguiçoso, enquanto ele tentava ajudar. Mais tarde, ela chama Léo para fotografar para seus fãs, mas ele não quer. Então, discutem a situação ruim do exército da Rainha Demônio. Ela diz que os suprimentos estão acabando, e que Lily partirá para a batalha no dia seguinte. O dragão foi levado para uma ilha chamada Largo para trazer os suprimentos. Shuichina diz a ele que esses suprimentos são muito importantes, e precisam chegar ao castelo a tempo. Léo pergunta a ela qual é o problema, e ela simplesmente lhe entrega um relatório que foi feito por Lily, após a conclusão de sua tarefa anterior. O relatório era um monte de desenhos sem sentido, feitos com giz de cera, porque Lily é tão burra quanto uma pessoa pode ser. Shuichina explica que todos os seus relatórios e planos são assim, o que resulta em falhas de comunicação e atrasos inúteis. Ela quer que Léo vá para Largo com Lily para monitorá-la, e garantir que ela aprenda a lidar com as coisas suavemente. Shuichina explica que, há 3 anos, um rei demônio atacou os humanos, mas perdeu. Depois, a maioria dos demônios encontrou paz com os humanos e começou a viver com eles. Mas o povo dragão não conseguiu. Ser um povo dragão em território humano era como ser gay na Rússia, sempre discriminados e caçados, para baixo. Isso forçou o povo dragão a transferir toda a sua população para uma ilha deserta chamada Largo, onde eles residem até hoje. De acordo com Shuichina, esses dragões são as únicas pessoas que estavam ajudando o exército de demônios quando eles estavam sofrendo perdas, e são a única razão pela qual o exército de demônios está sendo reconstruído. Léo pergunta a ela por que não envia Edward para lá, já que ele também faz parte do povo dragão, e provavelmente pode lidar melhor com ele. Ela afirma que estava planejando enviar Edward, mas depois percebeu que, se ele for até lá, fará todo o trabalho, e Lily não aprenderá nada. Léo concorda com esse raciocínio, e diz a ela que irá com Lily. No dia seguinte, Lily e Léo deixam o reino para chegar à mítica Ilha de Largo, ao lado de centenas de demônios e bestas para ajudá-los a transportar todos os suprimentos. Eles chegam à ilha, mas Léo fica completamente abatido com a desorganização de tudo. Lily faz de tudo um jogo, e até corre pelas cidades para ver quem consegue chegar mais rápido ao transportador com os suprimentos. Léo a persegue e pede que ela pare, pois ela causa grande destruição ao correr pela cidade, e isso pode acabar virando o povo dragão contra eles. Ele finalmente a encontra no transportador e pede que ela pare de brincar e comece a trabalhar. Lily, no entanto, diz a ele que está trabalhando, e pede aos demônios que passem rapidamente os suprimentos pelo transportador e façam uma pausa depois do almoço.
Léo olha em volta da ilha e pensa em como tudo é ineficiente aqui. Todos os demônios recebem a mesma tarefa de carregar cargas pesadas, independentemente de sua força. E não há divisão de trabalho. Ele começa a planejar como eles podem fazer tudo funcionar de forma eficiente, apenas dividindo o trabalho de acordo com as habilidades dos demônios. Léo olha em volta e vê que a manutenção da área não é feita há muito tempo, então pede a um dos demônios que trabalhe nela. O demônio diz claramente para ele ir embora, pois ele só ouve as ordens do general. Léo volta para sua tenda com a cabeça entre as mãos, porque Lily é tão burra quanto uma parede de tijolos. Ele fica com enxaqueca ao tentar pensar em uma maneira de ensinar Lily a lidar com essas situações. Ele também teve que lidar com o povo da ilha por causa das consequências da corrida de Lily. E se isso continuar, ele acha que o povo dragão vai retirar seu apoio do exército de demônios, e isso seria o fim de tudo. Enquanto ele está sentado ali, Lily entra e imediatamente se preocupa com ele, perguntando se ele está bem. Quando Léo diz que não está, ela o faz deitar e sai correndo para encontrar um remédio para ele. Mesmo tentando trocar os suprimentos pelo remédio, Léo pensa em como ela é uma criança doce, e então, ele tem seu momento eureka. Ele percebe que pode fazer com que ela amadureça mais rápido, mas não como um tosador, e elabora um plano. Quando Lily volta para a tenda com o remédio, Léo está parecendo ainda mais doente. Ela imediatamente fica preocupada e pergunta se ele está bem. E ele responde que uma cobra venenosa acabou de mordê-lo, e que não há ninguém em toda a área que possa curá-lo. Na verdade, foi ele quem invocou essa cobra, e pode facilmente interromper os efeitos do veneno quando quiser. Ele diz a Lily que a única maneira de salvá-lo agora é obter uma mistura especial de ervas que é encontrada na extremidade leste da ilha. Lily corre imediatamente para fora, e em seguida, Léo se levanta e quebra o efeito do veneno de si mesmo, antes de enviar seu olho mágico atrás dela. Ele colocou um monte de obstáculos no caminho para a Lily encontrar. E ela precisaria da ajuda de seus companheiros demônios para passar rapidamente por eles. Ela corre pelos prados, e usa sua habilidade especial para se transformar em um lobo divino gigante, o que aumenta sua velocidade e força. Depois de correr por um tempo, ela finalmente chega ao primeiro obstáculo, que é uma rocha gigante obstruindo o caminho. Léo lançou magia de invencibilidade nela, o que torna a rocha impermeável a ataques mágicos. Lily corre até a rocha e começa a atacá-la, ficando cada vez mais frustrada porque não consegue nem mesmo arranhá-la. Léo quer que ela perceba que não pode quebrar a pedra sozinha. Ele quer que ela corra para a aldeia mais próxima, onde estão os lançadores de feitiços, que podem facilmente quebrar a pedra. Para ela, no entanto, a rocha de repente começa a rachar por causa das incansáveis cabeçadas de Lily. Liub fica abalado ao ver isso, mas quando Lily começa a correr à frente, ele se controla. Ainda restam vários obstáculos, e ele acredita que ela não conseguirá atravessá-los sem pedir ajuda. Depois disso, ela corre para dentro de uma caverna, e descobre que ela está cheia de slimes que estão bloqueando o caminho. Léo usou slimes autorreplicantes que só morrem se o núcleo é destruído. Mas Lily, uma fera com habilidades demoníacas, corre e os destroça. Léo, pasmo, decide intervir, pois o cérebro de Lily não entende o que ele ensina. Disfarçado de bardo, ele a segue. Lily chega a um penhasco com um cânion profundo à frente, longe demais, para que ela o cobrisse em um salto. Ela fica confusa sobre o que deve fazer, mas é aí que Léo intervém disfarçado de humilde bardo. Quando ela pergunta se ele conhece alguma maneira de atravessar a lacuna, ele canta uma canção de fogo dizendo que, se houver algum problema que você não consiga resolver sozinho, use as pessoas ao seu redor para atingir seu objetivo. De repente, ela diz ao bardo que agora entende o que precisa fazer, e Léo parece estar feliz. Mas ela não entendeu a lição, e antes que ele a impedisse, pulou do penhasco no rio. Ela nada até a outra margem e sobe de novo. Depois, agradece a Léo e segue seu caminho. Léo, exausto, decide voltar ao acampamento base, pensando que não pode ensiná-la melhor. Na manhã seguinte, ele acorda e descobre que Lily voltou à noite, fez um remédio com ervas e até deu a ele antes de deitá-lo para a cama. Ele agradece e pensa que ela é uma das pessoas mais doces e leais que conhece. Melily então mostra um papel com palavras sem sentido escritas com giz de cera. Léo olha e fica chocado ao ver que ela fez um plano completo para usar todos da melhor forma, dividindo o trabalho entre os demônios. Ele pergunta como criou o plano, e ela responde que, enquanto tentava obter as ervas, não teve tempo para isso. Ela conheceu um bardo gentil que falou sobre usar amigos e colegas, e teve uma ideia. Léo está feliz, e pensa que estava errado. Ela é mais inteligente. Talvez precisasse de alguém que sugerisse diretamente o que fazer, em vez de dicas como quem gosta de astrologia. Os suprimentos chegam ao castelo a tempo, sem incidentes, e Léo relata tudo. De volta a Shuitina, ela está feliz por tudo ter ido bem, e diz que Etidna o chamou urgentemente para seus aposentos. Léo se assusta com a ideia, temendo ser expulso quando souberem sua identidade. Sabe que Etidna é tão habilidosa quanto Edvard e Shutina.
Então enganá-la seria difícil. Mas se não for logo, ela pode achar que ele esconde algo. Até mesmo Chutina está assustada, pois foi ela quem lhe concedeu o cargo sem informar a rainha. Mas Léo se recompõe, e diz a ela para não se preocupar. Mas como ele vai lidar com Echidna sozinho, ele veste sua armadura negra e sai para encontrar Echidna em seus aposentos. Ele entra na sala, e é recebido por uma Echidna bêbada e feliz. Ela exclama que realmente queria conhecer a pessoa que ajudou a reduzir a carga de trabalho de Shukina, e também ajudou Lily a aprender a trabalhar com mais eficiência. Ela rapidamente os direciona para uma longa mesa repleta de iguarias de todo o mundo e um monte de bebidas alcoólicas. Léo caminha calmamente até seu lugar e se senta antes de comer um pouco e beber junto com Echidna enquanto conversam. No entanto, de repente, a Echidna pergunta a Léo por que ele está usando um capacete mesmo enquanto bebe e come, e diz para ele tirá-lo. Léo entra em pânico e diz a ela que ele é tão feio que as garotas arrancam os olhos quando o veem, o que torna isso obrigatório para ele. O que ela faz é usar a armadura o tempo todo. A Echidna está bêbada demais para esperar pelo consentimento dele, vai até ele e começa a tirar o capacete. Léo imediatamente tenta mudar seu rosto para o de outra pessoa, mas como tudo aconteceu muito rápido, ele só conseguiu pensar em mudar seu rosto para o rosto de outro humano. Isso surpreende a Echidna, pois ela esperava que ele fosse um demônio. Ela então volta para seu assento, e eles começam a beber novamente. Léo quer escapar dessa situação o mais rápido possível. Então começa a lhe oferecer cada vez mais vinho, esperando que ela fique bêbada e durma logo. Mas acontece que ela é um verdadeiro peso pesado, e depois de terminar todas as taças, ela pega a garrafa e começa a beber. Depois disso, ela diz a ele que qualquer pessoa é bem-vinda no exército de demônios, pois eles não discriminam humanos ou demônios. Léo acha que é hora de saber o que ela pensa dele e pergunta a Echidna por que não deixou o herói Léo entrar no exército, se ela não discrimina. Echidna muda de expressão, furiosa, e diz que o herói é um lixo e nunca o deixará entrar, não importa o que faça. Ele pode trabalhar com milhões, mas ela não o deixará porque ele destruiria o exército de demônios. Ela diz que ele foi a razão de não conseguir a pedra filosofal, o que teria concluído sua conquista. Lee ficou surpreso, pois não sabia que Echidna buscava a pedra, que supostamente tem poderes sobrenaturais, como transformar terrenos áridos em pastos, e até tornar alguém imortal. Mas ele acha que a maioria desses rumores é falsa. Ele pergunta por que ela não pede a pedra filosofal aos humanos, mas Echidna responde que eles não entenderiam, pois os humanos são egoístas e covardes. Ela diz a ele que o mundo real é diferente das histórias que as pessoas leem na infância, nas quais o herói e a rainha demônio fazem um pacto e começam a viver felizes para sempre. Léo pergunta por que ela quer a pedra filosofal, já que ela não parece ser uma pessoa vaidosa que deseja a imortalidade ou o dinheiro. Echidna diz a ele que o mundo dos demônios é mais inabitável do que Chernobyl, porque, como não há luz solar, a água é tóxica, a terra é estéril e até o ar é venenoso. Além disso, os clãs de demônios lutam continuamente entre si, causando um violento derramamento de sangue sem motivo algum. Ela quer usar a pedra filosofal para transformar o mundo dos demônios em um lugar bonito e digno de se viver. Léo se comove com os nobres objetivos dela e decide parar de agir assim. Quando ela abre seu coração, ele quase revela sua identidade. Mas, antes de falar, Lily e Chutina entram correndo e dizem que os generais Edvard e Mearns sumiram. Echidna fica chocada. Ambos os generais fugitivos deixaram cartas para ela. Mearns escreve que ela está partindo em uma viagem e que não deve procurá-la, enquanto a carta de Edvard diz que ele decepcionou a rainha por não ter sido de grande ajuda e que vai se matar. Léo rapidamente diz a Echidna que ele irá atrás de Mearns e que eles devem correr atrás de Edvard, e ela concorda. No entanto, quando ela tenta andar, começa a tropeçar por causa de toda a bebida. Ela faz o que chamamos de movimento de jogador profissional e arrota fogo, ficando sóbria novamente no processo. Léo corre rapidamente para fora para perseguir Mearns e segue o rastro fraco da magia dela que o leva à floresta. Enquanto ele está correndo, alguém o ataca repentinamente com facas, mas ele consegue se esquivar. Mearns emerge da floresta e começa a atacar Léo, mas ele se defende bem e, em seguida, tira rapidamente a armadura para se mostrar ao assassino. Mearns se acalma e eles se sentam perto de um tronco. Léo pergunta por que Mearns fugiu e descobre que ele é um menino, mas as pessoas acham que é menina. Léo pergunta por que fugir por isso e se quer deixar o exército de demônios. Mearns diz que não, pois lá é o único lugar onde é acolhido. Reconhecem suas habilidades e se importam com seus sentimentos. O motivo real de sua fuga é o medo, pois em 3 dias terá que entrevistar candidatos a espiões, e ele tem um problema sério de introversão. Lia tenta entender se ele brinca ou não, mas vê que Mearns fala sério.
Ele pergunta a Armadilha sobre empregos anteriores e como lidou com essas situações antes. Como ele era o mestre da guilda antes. Mearns diz que deixava a conversa para seu assistente, mas agora não há quem faça isso. Então, decidiu viajar por aldeias e melhorar suas habilidades de comunicação. Léo diz que um membro do exército de demônios falando com aldeões humanos não é uma boa ideia e pede que ele volte com. Ele se prepara para que descubram algo. Ao ouvir, Myrnis tenta fugir, mas Léo já esperava e o prende com uma corrente mágica. Mearns o olha com desprezo, mas se senta e pergunta qual é o plano de Léo. Léo, surpreso, diz que dará um jeito. Mearns o encara e diz que agora é responsabilidade de Léo transformá-lo em Michael Scott. Em 3 dias, Léo volta ao castelo com Mearns, onde se encontra com as garotas. Ele pergunta sobre a situação de Edvard e se ele está bem. Echidna responde que eles conseguiram alcançá-lo a tempo, pois ele estava tentando fazer um autocontrole com um monte de espadas, mas o tolo não sabia que as escamas de dragão não podem ser perfuradas por nenhum aço normal, então ele saiu completamente ileso. Echidna diz que Edvard está sob a vigilância da filha, que garantirá que ele não faça besteiras. Léo fala que ela deve cuidar de Edvard, enquanto ele cuidará de Mearns. Ele volta ao assassino e planeja torná-lo mais sociável. Ele vira um nerd na taverna do castelo e se torna garçom ao lado de Mearns, que vira garçonete, pois é uma armadilha. Eles começam a servir, e Mearns segue Léo, que fala mais. Enquanto ouve, aprende técnicas para ser um melhor orador. Ele diz para ouvir o que o orador diz, entender o que quer e falar conforme. Léo então pede a Mearns para sair e receber pedidos dos clientes. Ele vai em frente, mas nesse momento um grupo indisciplinado de demônios lobos entra no estabelecimento e começa a criar uma cena. Mearns vai em frente e pergunta o que eles querem. O líder do grupo responde de forma muito grosseira que eles querem carne e vinho. Mearns pergunta que tipo de carne ele gostaria, e sugere que ele prove sua própria carne. No entanto, o líder não lhe dá ouvidos, e começa a assediá-lo, pensando que ele é uma garota fraca. Mearns já está farto, e o prende em uma barra de braço, quebrando seu braço. Ele é imediatamente atacado pelos comparsas do líder, mas lida com eles com extrema facilidade, e os expulsa. Após o término do turno, os dois voltam para o quarto de Léo, onde Léo diz a Mearns que ele arrasou em mais de um aspecto, e que está ficando muito bom em falar com as pessoas. Isso deixa Mearns muito feliz, e ele lhe agradece pelo treinamento. Léo ainda não terminou o treinamento, e pede à Armadilha uma entrevista simulada como candidato para aprender mais rápido. Ele diz a Mearns para perguntar o que quiser, e promete responder honestamente. Mearns pergunta por que Léo se juntou ao exército da Rainha Demônio, duvidando que ele queira destruir a humanidade. Léo fica surpreso, e tenta escapar com piadas. Mas a Armadilha insiste por respostas. Ele pergunta por que você não odeia a humanidade como ele. Mearns é meio demônio, meio humano. Nunca aceito pela comunidade. Depois, foi comprado por uma organização de espiões que o usava para matar, tratando-o como um canudo descartável. Felizmente, ele era bom nisso, e sobreviveu. Ele começou a odiar os humanos mais do que qualquer outra coisa no mundo. Então, quando soube que a Rainha Demônio Echidna estava em guerra contra os humanos, ele decidiu ajudá-la em sua causa. Em uma ocasião, durante o cerco a uma cidade fortificada, ele abriu a porta para o exército dela entrar. Ele esperava que houvesse um massacre terrível, mas, surpreendentemente, Echidna decidiu minimizar o derramamento de sangue. Ela prendeu prefeitos e políticos corruptos, abriu cofres e distribuiu alimentos aos pobres. Os habitantes começaram a respeitar Echidna muito mais do que seus governantes, organizando festas e desejando-lhe sorte em sua jornada. Ele ficou realmente surpreso com isso, e quis ver a rainha pessoalmente. Então, ele se aproximou da Echidna. Ele então se juntou ao exército dela, e logo se tornou um de seus generais mais confiáveis, liderando sozinho toda uma rede de espiões. No entanto, ele sempre escondeu dela sua verdadeira intenção, que era a destruição da humanidade a qualquer custo. Tudo estava indo bem até que Léo apareceu, e acabou com toda a sua carreira. Ele lembra a Léo que, quando o derrotou e estava indo embora, ele lhe disse que deveria matá-lo. Caso contrário, faria com que toda a humanidade fosse exterminada. Léo respondeu que ele deveria viajar e conhecer pessoas, pois o mundo não é tão ruim. Léo está surpreso, pois é a primeira vez que vê Mearns falar tanto. Então, ele decide se abrir também. Conta que, antigamente, o lugar onde vivem era o Japão.
muito mais moderno e avançado. Um dia, o chão se abriu, e muitos demônios e monstros surgiram. Queriam o calor e a pureza da terra, mas não queriam compartilhar com os humanos. Assim, começou uma guerra total. Matar demônios era difícil, pois os humanos eram fracos. Vários precisavam para matar um demônio. Para resolver isso, criaram super soldados para lutar contra demônios. Léo era um deles. Eram humanos com DNA de demônio, com grandes poderes. Mas só Léo sobreviveu. Ele protegeu a humanidade dos demônios muitas vezes, mas foi esquecido após a batalha. Merns pergunta se ele não guarda ressentimento, já que desistiu de tudo para salvar a humanidade, e só recebeu ódio. Léo responde que, quando foi expulso do reino, sentiu-se vivo e feliz por estar livre do trabalho tóxico. Agora, com a humanidade sob ataque, ele não precisa ser o herói, e pode deixá-los morrer. Merns fica surpreso com essa história, e pergunta a Léo há quanto tempo ele está defendendo a humanidade. Ele responde que parou de contar depois de 1.000.000 de anos, o que choca a armadilha. Léo acrescenta que ele também foi o sábio misterioso que apareceu há 100 anos, e derrotou o antigo rei demônio. Merns fica atônito, e decide que já teve o suficiente por um dia, então vai dormir. No dia seguinte, Léo é chamado por Echidna, que lhe mostra uma carta, e lhe diz que Edvard decidiu deixar o cargo de... Ele se sente mal com o general, achando que não pode liderar as tropas. Recentemente, lutou contra uma quimera, um dos monstros mais fortes, e tentou ensinar as tropas a enfrentá-la. Mas ninguém tinha visto ou lutado com uma quimera, e ficaram aterrorizados. Edvor, só músculos e sem cérebro, chamou seus soldados de snowflakes. Ele falou como os baby boomers sobre como costumava lidar com esses monstros enquanto dormia, quando tinha a idade deles. Em seguida, declarou que assumiria a responsabilidade por esse fracasso, renunciou ao cargo de general e entregou esse título à sua filha Juliette. Echidna pergunta a Léo se ele consegue lidar com isso, pois acha que ela o está obrigando a fazer muitas coisas sem consideração. Ele lhe diz que lidará com esse problema sozinho, e se precisar de ajuda, ele a avisará. Ele encontra Juliette, filha de Edvard, e pergunta sobre a situação. Ela diz que o problema é seu pai, que espera que todos sejam fortes como ele, o que é impossível. Edvard nasceu com genes para ser o guerreiro demônio mais forte, mas acredita que conseguiu isso com trabalho duro, achando que os outros demônios não se esforçam o suficiente, causando problemas. Julia diz a Léo que seu pai deve deixar a arrogância e entender que cada pessoa é única e adequada para algo diferente. Ela respeita seu pai, pois ele nunca a deixou sem leite, apesar das obrigações, e quer que Léo o ajude a aprender. Léo ouve e decide um plano. Ele leva Juliette e Lily a um local de mineração, onde demônios de Lily acharam um golem de máquina. Ele diz que isso mostrará a Edvard o que ele perde, pois a máquina golem é uma relíquia de quando humanos eram mais avançados. Criada para derrotar demônios fortes, nem Edvard será páreo. Ele programa o golem para surgir perto do treino de Edvard, e fica invisível para ver suas reações. O golem sai da floresta e avança. As tropas querem fugir, mas Edvard ordena o ataque. As armas são inúteis contra o golem. Eles voltam e dizem que não podem lutar. Edvard insiste que fiquem. Soldados verdadeiros não recuam. Os demônios tentam se manter firmes, mas de repente o golem para em seu caminho. Leovitt está confuso, pois não sabe por que ele fez isso. No entanto, quando o golem começa a carregar seu raio laser e o aponta para os demônios, ele percebe que eles estão ferrados se ele não os ajudar. Léo é forçado a criar uma barreira mágica imediatamente para proteger todos eles, pois o raio era poderoso o suficiente para atravessar uma montanha. O golem usa o laser novamente, mas Léo consegue criar uma barreira, desviando o ataque, mas dessa vez todos os demônios fogem, deixando Edvard sozinho no campo de batalha. Ele se recusa a recuar, e corre em direção ao golem para tentar lutar contra ele. O golem saca sua espada laser para atacá-lo, mas Léo grita para Edvard se abaixar, e ele é salvo bem a tempo. O golem usa seu raio laser mais uma vez, e Edvard mal consegue se esquivar, machucando o ombro no processo. Léo diz a Edvard que vai guiá-lo, e que ele deve fazer exatamente o que ele diz. No entanto, suas instruções são complexas demais para que o cabeça de vento as entenda, e ele está sempre nervoso. Léo o chama de idiota sanduíche por não saber o básico para lidar com um golem, e Edvard declara que pode ser uma informação básica para Léo, mas ninguém mais jamais viu um inimigo como esse. É isso que Léo quer que ele perceba, e diz a Edvard para atacar as espadas do golem pelas laterais para quebrá-las. Eles
Edvard segue suas instruções e quebra a espada do golem, e então sua filha aparece atrás dele, dizendo-lhe para atacar o torso do golem, pois esse é seu ponto fraco. Edvard segue o conselho dela e o apunhala no tronco, incapacitando-o. Mas de repente, o golem cria uma estranha forma de vida. Mas de repente, o golem emite um som estranho que Léo reconhece como o pedido de reforços. De repente, mais 3 golems das cavernas surgem para tentar chegar ao campo de batalha. Mas felizmente, Echidna previu algo assim e já havia chegado ao local. A Echidna entra em uma caverna para derrotar os 3 golems sozinha. Ela os ataca com sua magia de chamas e os faz explodir em pequenos pedaços. Depois disso, Léo explica a Edvard que precisa ensinar o básico a seus homens. Caso contrário, eles não conseguirão fazer nada, como ele não sabia como lidar com um golem. As tropas não sabem como lidar com uma quimera, com a qual nunca lutaram antes. Léo aconselha Edvard a se preocupar um pouco mais em ensinar a eles o básico para que possam seguir seu exemplo. Conselho melhor. Edvard reconhece seu erro e volta para suas tropas, pedindo desculpas pela forma como as tratou antes e prometendo ser um general melhor no futuro. Logo depois disso, Léo recebe boas notícias de Chutina, que o informa que Echidna o promoverá hoje. Chutina então revela que Merns contou a Elite Four sobre o passado de Léo e quer saber se ele mentiu para conseguir esse emprego. Léo garante a ela que revelará todos os seus segredos para a Rainha Demônio e os 4 generais. Hoje, Chutina confia nele, mas ainda quer que ele não revele sua identidade a Echidna antes que ela dê o sinal. De repente, ela percebe que Léo está lendo um livro, e ele lhe diz que é uma de suas histórias favoritas, sobre um demônio chamado Ebrad, que foi o primeiro demônio a receber o Prêmio Nobel da Paz, por promover a coexistência pacífica entre humanos e demônios. Chutina comenta que até Echidna gosta desse livro, mas isso a faz duvidar sobre revelar quem é Léo. Ela vai trabalhar, e Léo olha o livro de novo, como nos filmes biográficos. O Ebrad do livro é mais bonito que o real, que Liu conheceu na primeira guerra entre demônios e humanos. Léo apontou sua lâmina para o demônio Ebrad, que disse: não estar lá para lutar contra humanos. Ele insistiu que nem todos os demônios são maus. Algumas pessoas como ele vieram para cá para fugir das guerras no reino dos demônios. Ebrad contou que o rei demônio abriu um portal para o reino humano, e ele estava curioso. Léo, intrigado, pediu mais sobre sua jornada. Soube que o reino dos demônios sofria por má liderança e que a terra era mais pacífica do que isso. Quando o Senhor dos Demônios abriu um portal, todos decidiram emigrar para a terra. Mas os mais agressivos atacaram os humanos, começando uma guerra. Atbrad quis voltar, mas o demônio Caim fechou o portal, deixando todos morrerem. Ele disse que os demônios de alto escalão são maus, e os inferiores, como ele, sofrem por isso. Naquela época, Léo era muito diferente do presente e estava desprovido de emoções. Apesar disso, ele achava que Ebrad era valioso porque poderia lhes fornecer muitas informações. Foi por isso que ele levou o demônio para uma instalação de contenção em vez de matá-lo. Ebrad estava nervoso por causa de todo aquele silêncio e perguntou a Léo qual era o seu nome. Para sua surpresa, Léo sorriu ao ouvir sua pergunta, pois ninguém nunca havia perguntado seu nome antes. E ele se abriu para o demônio. Revelou que era um dos 12 super soldados artificiais criados para combater os demônios e proteger a humanidade. Ebrad teve pena dele por isso, e perguntou a Léo o que ele faria depois de mandar os demônios de volta para o mundo deles. Ele respondeu que ficaria esperando por outra crise da qual pudesse salvar a humanidade. Ebrad disse que esse é exatamente o problema, pois em tempos de paz, ele não teria razão para existir, mas ele também não pode morrer de velhice como os humanos normais. Ele ficará sem rumo e confuso, desejando tragédias na Terra para que possa cumprir sua função de herói. Suas palavras ressoaram repetidamente em Léo, mas ele garantiu ao demônio que ele é o mais fraco dos 12 heróis artificiais e que certamente morrerá na guerra contra os demônios. Depois disso, o esquadrão de apoio chegou ao local para levar Ebrad sob custódia, e ele decidiu dedicar sua vida a trazer paz aos demônios e aos humanos. Quando os soldados o levaram, ele gritou para Léo que, se a humanidade não precisasse dele no futuro, ele deveria fazer o que quisesse. Léo não entendia suas palavras, mas se lembrava delas, esperando um dia estar livre de proteger a humanidade. Isso foi em 2060. Voltando de sua viagem, Léo agradece a Ebrad pelo conselho daquele dia. Depois, ele encontra Echidna, disfarçado de cavaleiro com armadura preta. Lembra das palavras de Ebrad e decide contar a verdade a Echidna e os motivos de sua ajuda. Minutos antes, Echidna preparava o documento para promover Léo. Ela confia nele e acha que ele merece ser seu 5º general. Mas ao entregar a promoção, um servo avisa que o portal para o mundo dos demônios está se fechando. Ela corre para o portal com seus generais. Descobre que faltam catalisadores para mantê-lo aberto, e Echidna teme que o progresso seja perdido.
Com o poder de Léo e Chutina, mantém o portal aberto. Echidna convoca uma reunião de emergência para discutir o próximo passo. Lily pergunta a ela qual é o problema com o fechamento do portal, e ela responde que levará centenas de anos para que eles abram um segundo portal. Se esse portal for fechado nesse período, o reino dos demônios continuará a sofrer, e eles não poderão fazer nada para ajudá-los. É por isso que ela quer decidir o próximo passo dentro de uma semana. Porque depois disso, o portal definitivamente se fechará. Chutina sugere que eles têm duas opções. A primeira opção é uma retirada total para o reino dos demônios antes do portal fechar. Mas a maioria do exército é de demi-humanos que vivem no reino humano e não podem ir. Edward diz que terão que se separar, mas Lily não quer, pois são bons amigos agora. Shushida sugere reunir forças e atacar a capital humana. A Pedra Filosofal. Todos acham que essa não é uma opção viável porque o exército deles está muito fraco no momento, e até mesmo os humanos comuns podem lidar com eles. A Echidna ainda acha que Léo é um aliado da humanidade, e estremece ao pensar em enfrentá-lo novamente. Ela então pergunta ao Léo disfarçado se ele já lutou contra o herói humano, e ele responde que só ouviu histórias sobre ele. Echidna conta a ele que lutou de frente com Léo, mas perdeu apesar de usar toda a sua força. Ela diz que ele é um monstro, e que se guerrearem agora, ele destruirá todos. Echidna não teme morrer, mas não quer levar outros à morte. Então, decide escolher a primeira opção e voltar ao reino dos demônios, após dispersar o exército. Ela e Chutina terão que voltar, e todos ficam chocados. Lily quer lhe dizer que ela não precisa se preocupar com Léo, porque ele está do lado delas agora, mas Chutina a impede de dizer as partes importantes. A Echidna acha que ela está fazendo isso apenas para evitar que outras pessoas se oponham à sua decisão. Ela caminha até as janelas e agradece a seus generais leais por terem ficado ao seu lado até o fim. Ela segura as lágrimas enquanto declara que eles encontrarão uma maneira alternativa de tornar o reino dos demônios próspero, pois não há sentido em retornar, ou não. Echidna relembra como sempre foi seu sonho usar a Pedra Filosofal para transformar o reino dos demônios em um lugar digno de se viver, e ela trabalhou duro por esse sonho e se tornou a rainha dos demônios. No entanto, agora ela não tem nada além de desespero. Léo subitamente tira o capacete e diz a Echidna que ela deve saber que a Pedra Filosofal não é um dispositivo todo-poderoso que concede desejos. Em vez disso, é uma relíquia de uma era tecnologicamente avançada e usa um micro-buraco negro para criar energia ilimitada. Ele revela que ninguém sabe como usar a Pedra Filosofal corretamente, mas dizem que há um manual que conta tudo sobre ela em detalhes. Até mesmo os humanos estão procurando o manual há muito tempo, mas nunca o encontraram. Léo caminha até a Echidna, que ainda não viu seu rosto. Ela comenta que, mesmo que eles tentem negociar a paz com os humanos para encontrar o manual juntos, será inútil, pois eles teriam de roubar a Pedra Filosofal deles. No final, ela quer desistir agora, mas Léo lhe diz que há duas pedras filosofais no mundo humano, e que ela só precisa de uma. De repente, Echidna vê esperança, mas ainda não olhou para Léo. Então ele diz a ela para parar com a besteira e se virar para ele. Assim que ela se vira para ele, fica sem palavras ao vê-lo em vez do Cavaleiro Negro. Léo estala os dedos e remove a armadura também. Ele pede desculpas a Echidna por mentir, pois era a única forma de ajudá-la. E diz que é uma emergência, não pode continuar. Léo revela que se juntou ao exército de demônios para ver se a rainha demônio era digna da Pedra Filosofal. Se não fosse, teria saído, mas após o jantar e vinho, viu que ela era digna. Ele acredita que Echidna tem a capacidade de trazer ordem ao reino dos demônios e lhe dará a Pedra Filosofal para fazer isso, pois ela também trará paz eterna à humanidade. A Echidna, por outro lado, está processando tudo como se tivesse o Windows XP instalado em seu cérebro. Ela leva um bom tempo para perceber que Léo era o Cavaleiro Negro o tempo todo. E então começa a rir maniacamente por ter sido enganada. Léo manda ela atualizar o sistema operacional para entendê-lo, mas Echidna o ataca com um feitiço de fogo. Depois, Léo sugere que ela aprenda novos truques, pois está entediado com seus ataques repetidos. Echidna não quer ouvi-lo, mas ele insiste que só poderia julgá-la mentindo no currículo. Ele diz que, sem mudar sua identidade, ela não falaria livremente com ele, e Echidna concorda. Ela manda ele comer cogumelos venenosos e se borrar, e seus generais ficam maravilhados com o talento visual que ele usou para enganá-la. Echidna está furiosa por Léo ter saído ileso após o ataque. De repente, Lily e Chutina dizem que Léo as ajudou muito. Edward e Merns concordam, e com tantos elogios, ela concorda em ouvir. Léo diz que a segunda Pedra Filosofal está nas montanhas próximas, protegida por um guardião poderoso. Echidna acha que, se Léo diz que é poderoso, pode ser problemático.
Mas seus generais garantem que podem derrotar qualquer um com trabalho em equipe. Com isso, Leia conduz a Rainha Demônio e os 4 generais para as montanhas cobertas de neve. Echidna, ainda não confia totalmente nele e pergunta se ele tem certeza de que a segunda pedra filosofal está aqui. Ele garante a ela que ela estará lá, e então, os dois começam a lançar insultos no playground um para o outro. Lily está sentindo muito frio porque não está acostumada com esse clima, mas todos os outros estão relativamente bem. Enquanto Chutina entoa uma magia para mantê-la aquecida, Léo diz aos outros que a pedra está bem no pico à frente deles. Echidna vai direto para o pico, e Léo caminha ao lado dela, dizendo que quer conversar com ela sobre algo. Ele declara que a Pedra Filosofal tem sido seu grande projeto durante todos esses anos, e agora que planeja passá-la para os demônios, quer que eles ouçam tudo o que ele tem a dizer. Ele primeiro diz a Echidna que a pedra não é um item mágico que pode tornar a terra fértil da noite para o dia, ou transformar água em vinho, mas um gerador de energia. Ele quer que os demônios negociem a paz com os humanos, depois que tiverem a pedra, e que as duas raças trabalhem juntas para encontrar o manual de uso da Pedra Filosofal. Echidna comenta que, até pouco tempo atrás, ela achava que era impossível alcançar a verdadeira paz com os humanos. Mas, graças a Léo, agora ela sabe que é melhor. Ele diz que, mesmo que a paz seja possível, não será fácil. Ela declara ser a rainha demônio mais forte da história e fará as coisas funcionarem. Léo elogia sua determinação, mas Echidna nota que ele parece triste. Ele logo volta ao normal e diz que a rainha demônio mais forte não é páreo para ele. Eles lutam na neve e os generais ficam felizes por se darem bem. Depois, Echidna pergunta a Léo como ele sabe da civilização mecânica, pois foi há 3 anos, quando os demônios invadiram o reino humano. Ele diz que nasceu naquela época, e o cérebro de Echidna superaquece ao processar isso. Léo revela que é um biovampa artificial feito para lutar contra demônios. Ele diz que sua especialidade é se aprimorar diante dos desafios e copiar qualquer habilidades que ele percebe. Léo diz que é o resultado de 3 anos e 0 experiência difícil, e Echidna vê que ele nem arranhou sua verdadeira força. Ela comenta que, se soubesse disso, não teria guerreado contra a humanidade. Mas ele brinca que não teriam se conhecido. Léo revela que todos os outros heróis artificiais morreram na guerra. Só ele sobreviveu. Ele tem apenas um objetivo, que é proteger a humanidade, e por muito tempo essa foi sua única razão de existir. Léo diz que protegeu o mundo várias vezes, mas, em tempos de paz, desejava mais perigos para que a humanidade precisasse de sua ajuda. Ele não pôde aproveitar a paz conquistada a duras penas, e achou que sua existência havia se tornado desnecessária. Ele acredita que agora está apenas atrasando a humanidade ao protegê-la de tudo, pois, mesmo sem sua ajuda, ela conseguirá sobreviver e prosperar. Ele declara que está enlouquecendo ao pensar nisso, e se continuar assim, poderá iniciar seu arco de vilão e destruir o mundo só para poder salvá-lo. Ele pergunta a Echidna se ela sabe o que deve fazer nesse caso, e antes que ela possa dizer qualquer coisa, a Elite. Eles apreciam a paisagem por um tempo, e depois perguntam onde está o poderoso guardião. Léo caminha à frente e declara que não há guardião, e que ele tem a Pedra Filosofal. Ele explica que ela está localizada em seu coração e lhe fornece poder infinito, e que se eles quiserem, devem tirá-la de seu corpo frio e morto. Todos ficam atônitos ao ouvir isso, e então Léo se apresenta a eles uma última vez. Ele diz que é o ex-herói que derrotou a rainha demônio Echidna, e que agora ele realmente destruirá a humanidade se não for detido. Ninguém entende o que está acontecendo, e quando Chutina tenta se aproximar dele, Léo dispara um ataque de advertência para mantê-la afastada. Ele diz a Echidna que, para obter a Pedra Filosofal e trazer paz, deve detê-lo. Ataca os demônios, e diz para se tornarem heróis salvadores da humanidade. Echidna lembra da primeira vez que ouviu sobre o herói na infância. Um bardo cantava sobre o herói poderoso que derrotou o primeiro rei demônio, um grande lutador, e o segundo, um gênio. Mago. O bardo disse a Echidna que, se algum dia ela se tornasse a rainha dos demônios, nunca deveria enfrentar o herói em combate, pois essa seria a última façanha que ela faria. A jovem Echidna era uma pirralha arrogante, e declarou que o herói era apenas um humano no final das contas, e que se ela o encontrasse, lhe daria uma boa surra. Agora que ela olha para o formidável herói à sua frente, que se tornou exatamente o que ele jurou destruir, ela se pergunta como detê-lo. Ninguém diz nada, até que Echidna pergunta a Léo o que ele quer dizer. E ele a ataca de repente. Seus ataques empurram Echidna, que pergunta se ele acordou mal. Hoje ele a derruba e quebra a rocha atrás dela com um golpe. Mas Echidna desvia. Léo então murmura que foi criado para salvar o mundo, e que se os humanos não precisarem mais dele, ele os forçará a reconsiderar, causando-lhes o caos. Ele envia um golpe voador em direção a Lily, que se esquiva do ataque.
Echidna pergunta por que ele está tentando destruir o que protegeu por tanto tempo. E ele responde que manteve a Terra segura por milhares de anos. Então merece destruí-la de vez em quando. Léo ri como uma ameaça antes de enviar uma onda de força para derrubar Echidna. Ele a ataca, mas Edvard vem em seu socorro no momento certo e bloqueia sua espada. Ele empurra Léo para trás e o ataca, enquanto diz a ele para deixar de ser tolo. Chutina também pede que ele retorne ao seu eu original, mas ele não está pronto para ouvir. Léo empurra Edvard para trás e tenta esfaqueá-lo, mas Chutina usa uma poderosa magia de ligação e restringe seus movimentos, envolvendo-o em uma gaiola escura. Ela esmaga a gaiola, mas Léo escapa, chuta o estômago de Edvard e o lança longe. Ele então diz a Chutina para levar a sério, pois deve matá-lo se quiser a pedra filosofal. Ela responde que, se o coração dele é a pedra, ele deve ajudar como antes. Ela pergunta se suas promessas eram mentiras e se nunca foram amigos. Léo responde sem emoção, dizendo que, se não o matarem, todos morrerão. Ele lança flechas mágicas em Chutina, mas Edvard as bloqueia com as costas. As flechas explodem, ferindo-o seriamente, e Léo ataca de novo rapidamente. Echidna chega para detê-lo e levá-lo embora. Everett cai de joelhos pelo dano, e Chutina percebe que Léo fala sério sobre matá-los. Ela olha para ele, e ele grita que está cansado de viver tanto. Continua atacando a Echidna, reclamando de sua habilidade de crescer sem parar e ter uma vida infinita só para salvar o mundo. Grita que mesmo sem ser querido como herói, sua missão não acaba. Echidna se afasta um pouco, e Léo pergunta a quem deve odiar. Os humanos que o criaram, ou os demônios que não lhes deram escolha. Ele cria flechas mágicas e declara odiar a todos, destruindo reinos humanos e demoníacos. Lança as flechas, nivelando a área. Echidna protege Lili e Merns com uma barreira, e Chutina protege Edvard. Echidna se desespera ao perceber que Léo está além de seu alcance, e se pergunta como, para detê-lo. Ainda se recuperando da última batalha, ela hesita em usar seu trunfo. É arriscado, o feitiço supremo pode falhar contra Léo. De repente, Lili se levanta e implora a Léo que pare. Diz que não é dele prejudicar sem necessidade. Lembra que em Largo, ele ouviu seus problemas e deu bons conselhos. Ela afirma que essa é sua chance de retribuir o favor e pede que ele compartilhe seus problemas com ela, para que possam resolver as coisas sem brigas. Léo parece estar convencido pelas palavras dela e embainha a espada, perguntando a Lili se ela realmente ouvirá os problemas dele. Ela abana a cauda ao afirmar que ouvirá tudo o que ele tem em mente, e Léo lhe diz que seu maior problema no momento é que os heróis que ele escolheu são fracos demais para detê-lo. De repente, ele ataca Lili com 2 flechas mágicas, chocando a todos. Echidna não aguenta mais e ataca Léo, dizendo que ele não é mais um herói, pois nenhum herói ataca um oponente indefeso. Com raiva, ela o ataca e troca golpes poderosos que criam ondas de choque enormes. Enquanto isso, Chutina entoa um feitiço de alto nível e dispara uma flecha de raio contra Léo. Ele é atingido diretamente, mas mesmo isso não é suficiente para causar nenhum dano. Léo grita que os heróis que ele escolheu para detê-lo estão finalmente ficando sérios, e diz a eles para atacá-lo com a intenção de matar. Edvard se levanta e diz que respeitará seus desejos. Ele agradece a Léo por tê-lo ensinado a ter consideração pelas fraquezas de seu povo, e o chama de verdadeiro homem e verdadeiro amigo. Léo lhe pergunta se ele ainda pensa assim, e Edvard responde com orgulho que ainda tem o maior respeito por ele. É por isso que ele quer detê-lo a todo custo. Edvard libera seu sangue de dragão, cobrindo seu corpo com escamas resistentes e criando asas em suas costas, e Echidna percebe que ele está falando sério agora. Edvard avança em direção a Léo, declarando que vai impedi-lo de ir para o lado negro como seu amigo. Ele dá um golpe poderoso, e depois sopra fogo em Léo, que se esquiva facilmente de seus ataques. Edvard então salta sobre ele com outro ataque poderoso, mas Léo segura sua espada com as mãos nuas, antes de usar um feitiço de gelo. O General Dragão afirma que sua espada e corpo não podem ser congelados. Diz que isso não basta para derrubá-lo. De repente, Léo lança um feitiço de fogo poderoso. A mudança de temperatura enfraquece suas escamas, e Léo o arremessa contra uma rocha. Echidna e Chutina, furiosas, atacam juntas. Echidna usa a espada enquanto Chutina tenta prender Léo em uma prisão rochosa antes de lançar seu feitiço de fogo. No entanto, nem Léo nem suas roupas sofreram o menor dano, e Echidna percebe que eles estão ferrados. Ela não consegue se mover enquanto ele caminha em sua direção. Mas, de repente, Merns ataca Léo com a técnica da morte certa, mas ele se esquiva com seu ultra instinto, sofrendo apenas um pequeno corte. Com o assassino da armadilha ao seu lado, Echidna ganha confiança e diz a ele para apoiá-la enquanto ela ataca Léo. Ela continua atacando Léo, e enquanto ele se concentra nela,
Myrns o ataca por trás. Léo bloqueia, e a armadilha pergunta o que ele quer. Ele diz que quer morrer salvando o mundo, mas Myrns acha que é blefe. O assassino vai para o céu, e Léo o segue. Ele diz que se quisesse morrer lutando, não teria se juntado aos demônios, mas os atacaria. Myrn diz que ensinou a todos sobre eficiência e tudo o mais, porque estava pensando no futuro. E quem quiser destruir o mundo, não pensará assim. Léo o alcança e o ataca, mas Myrns ainda não está pronto para se calar. Ele cria clones de sombra para distraí-lo, e depois grita que Léo não quer destruir a Terra nem matar humanos. Léo continua destruindo seus clones, e então, Myrns o ataca por trás. Mas, no momento em que o toca, ele congela e cai no chão. Léo então ri, dizendo que 3 dos heróis já estão mortos. Ele declara que destruirá o mundo para que ele precise ser salvo novamente. E nesse momento, Lily vem atacando-o em sua forma de lobo branco. Ele a bloqueia com um braço, e diz que ela finalmente está pronta para lutar. Lily chora, dizendo que não quer lutar com ele. Mas para ela, Léo parece tão triste que ela quer ajudá-lo, impedindo-o. Ao vê-la chorar daquele jeito, o Léo sente dor e ele diz a Lily para tentar detê-lo se ela quiser. Ela o ataca, mas de repente, recebe um Pikachu Edge e é nocauteada. Nesse momento, Ikena percebe que Léo é um monstro mais forte do que toda a humanidade e os Demonkin juntos. Ela teme que ele realmente mate ela e seus amigos primeiro, depois os humanos, e em seguida, os demônios também. A Echidna decide que não pode mais vacilar, e decide usar seu feitiço definitivo. Ela pede telepaticamente a Chuteina que segure Léo por 40 segundos, mas sente que não vai durar tanto tempo contra ele, nem na batalha, nem na cama. Apesar disso, Chutina aceita a missão dada a ela por sua rainha com um sorriso. Echidna lhe agradece, e promete presenteá-la com o melhor vinho se eles sobreviverem. E então, ela começa a trabalhar em seu feitiço. Ela sabe que as chances são pequenas, mas, se realmente entender o que Léo quer, será capaz de detê-lo. Ao reunir sua magia, ela se lembra de um feitiço que seu pai lhe ensinou antes de desistir da posição de rei demônio em favor dela. Echidna disse ao pai que não precisava dos feitiços da Era das Cavernas, e ele lhe disse que eles não tinham escolha. O feitiço que ele estava prestes a lhe dar foi passado entre os reis demônios durante séculos. Ele disse a Echidna que o maior feiticeiro entre os reis demônios havia desenvolvido um feitiço especificamente para derrotar o herói invulnerável. Dizia-se que o feitiço era caro e limitado. Nenhum rei demônio o tentou. Então seu efeito era incerto. Echidna ficou desapontada, mas garantiu ao pai que poderia vencer o herói. Agora, ela não está tão confiante ao entoar o feitiço final contra ele. Enquanto isso, Chuteina luta com Léo, feitiço contra feitiço. Ele rebate todos os ataques dela usando a mesma magia que ela usa. Chutina o ataca, dizendo que ele não está realmente aqui para matá-los porque não matou Edvard quando teve a chance e até hesitou quando Lily se ofereceu para ajudar. Ela envia lâminas de vento em sua direção, mas Léo simplesmente as rebate. Quando ele começa a caminhar em direção a ela, Chutina grita que a única coisa que ele quer destruir é a si mesmo, pois tem medo de que chegue um dia em que o mundo não precise mais dele. Ela o ataca com uma bola de fogo, e Léo responde com o mesmo movimento, causando uma enorme explosão. Quando a explosão diminui, ele já quase alcançou Chutina, que grita que só quer morrer e fazer dos demônios os heróis que salvaram o mundo dele. Ela o chama de idiota e pergunta se isso é o melhor que ele consegue fazer depois de viver por 3 anos e meio. Porque esse é Loki. Lamileia não se importa mais com suas palavras e a manda pelos ares com um soco. Ele está prestes a acabar com ela com um pouco de fogo do inferno quando, de repente, vê um pilar de luz surgindo de outra direção. Ele se vira e descobre que Echidna completou seu feitiço especial. Esse feitiço, como seu pai lhe disse, consumiria toda a sua mana em troca da desativação dos poderes do herói por um curto intervalo. Ele lhe disse que era chamado de Hero Binding Spell anti-Léo, e Echidna dispara o feitiço especial contra Léo para derrotá-lo. Echidna acha que perdeu a chance criada por seus generais leais, e que isso será o fim. Para sua surpresa, Léo não se esquiva. Ele sorri tristemente, e murmura um agradecimento antes do feitiço atingi-lo. Ele é enviado para a Toca do Coelho da Nostalgia. Quando era cultivado como arma biológica, uma mensagem constante tocava em Luke, pedindo que protegesse a humanidade do mal. Esse era o único propósito de sua criação. No início, Léo era o primeiro e matava demônios sem hesitar. Tinha um motivo para viver, além de bons amigos com quem lutava. Trouxeram a paz mundial, e Léo, ingênuo, comemorou com os humanos. Mas, com a paz e o mundo seguro, um herói não era mais necessário. Nesse momento, Léo achou que sua vida não fazia sentido. Um dia, viu notícias de uma guerra e se juntou a ela. Houve guerras entre humanos, e mesmo cooperando com demônios por um tempo, surgiram conflitos. Léo continuou lutando, não importava a guerra, pois isso o fazia se sentir vivo. O tempo passou, e com a civilização mudando,
Ele viajava pelo mundo buscando lugares para lutar contra cada inimigo. O desenvolvimento da habilidade hiperreativa de Léo o fortaleceu, e ele se tornou tão poderoso que ninguém poderia enfrentá-lo. Ele percebeu que se tornara uma arma biológica imortal e imparável, como os cientistas queriam. No entanto, veio uma paz duradoura. Todos ficaram felizes, menos Léo. Ele percebeu que uma parte dele desejava que o mundo estivesse em perigo para poder salvá-lo. Ele se tornou um desesperado buscador de problemas, desejando que o mundo fosse um caos para salvá-lo. Isso afetou sua saúde mental terrivelmente. Um dia, Léo pensou em mergulhar o mundo no caos. Ele foi a uma ruína para trabalhar em seu plano. As armas biológicas tinham segurança contra pensamentos prejudiciais. Mas Léo, ao se tornar consciente, contornou isso. A ruína que ele entrou era o laboratório onde foi criado. Usou magia para restaurá-lo. Lá, recriou os 12 heróis artificiais como agentes de destruição. Não replicou a pedra filosofal nos corações, mas os fez idênticos. Léo pediu uma chance de ser um herói, e ordenou que destruíssem a humanidade. Ele queria salvar todo mundo novamente porque não queria morrer ainda. E isso só seria possível se ele fosse o herói. No entanto, um dia, ele recebeu a notícia de um soldado de que os demônios haviam invadido o reino deles. Léo lhe disse que cuidaria de tudo, e de repente, percebeu que estava prestes a fazer uma coisa terrível. Ele correu de volta para seu laboratório secreto, e viu que seus heróis clones estavam começando a amadurecer. Léo entrou em pânico, achando que eles virariam monstros criados por ele, e destruiu a instalação. Percebeu que não era mais um herói, mas um demônio. A mensagem de salvar a humanidade ecoava em sua mente, e ele viu que o mal era ele mesmo. Então, planejou resolver isso. Logo após, Lee foi enfrentar a rainha dos demônios e seu exército. Ele sabia que precisava deixar de ser herói. Mas ninguém era forte o bastante para derrotá-lo. Então não podia descansar ainda. Queria alguém digno da pedra filosofal após sua morte. Um dia, viu a rainha Equidna ordenando que seus soldados não ferissem humanos sem necessidade. Ela mencionou que não vieram para guerrear, e Léo ficou realmente surpreso. Ele capturou um soldado demônio, e descobriu que Equidna estava invadindo o mundo humano com o objetivo de melhorar o mundo dos demônios. Outros demônios também tinham muito respeito por Equidna, considerando-a um tanto estranha, mas ao mesmo tempo honrada, pois ela lutava ao lado deles na linha de frente e sempre elogiava até mesmo aqueles que eram subestimados. No exército, Léo espionou Equidna com seu olho mágico e achou que ela poderia ser a sucessora que ele queria. Mais ainda, ela poderia trazer paz entre humanos e demônios. Ele decidiu falar com ela, mas antes salvaria o mundo uma última vez. Léo partiu em sua jornada final como herói, enfrentando os 4 generais para conhecê-los. Ele os enfrentou, aprendeu suas habilidades e caráter, e chegou ao castelo dos demônios. Derrotou todos até chegar a Equidna e lutar com ela. Léo decidiu que, após derrotar a rainha dos demônios, trabalharia para ela e a conheceria melhor. Fez isso, levando ao momento em que o feitiço final de Equidna o atinge. Léo grita de dor quando o feitiço liga seu poder. Mas a Equidna tem a mesma dificuldade, como disse a garota que conheci na Tailândia. Seu corpo se esforça sob a pressão de conter um oponente muito mais forte do que ela. Mas mesmo quando está chorando lágrimas de sangue, ela não está pronta para deixá-lo ir. Léo sente que seu corpo está pesado demais para se mover, e que todas as habilidades que adquiriu durante sua longa vida de repente se tornaram inúteis. Ele se sente como a fraca arma biológica que era no início, e sorri, pensando que a morte do papai está finalmente chegando para ele. Ele olha para Equidna, que está se esforçando ao máximo, e pode dizer que ela está confiante de que seus amigos o derrotarão. Enquanto olha para Léo, Equidna se lembra da primeira vez que ouviu o nome dele. Como era o mesmo nome do feitiço de vinculação do herói, ela sentiu que havia algo errado. O feitiço foi criado há séculos, e ela duvidava que alguém vivesse tanto. Ao saber que Léo viveu por 3 anos e meio, ela confirmou sua suspeita. Ela sente pena do herói sem amigos, família ou lar. Eles se olham sinceramente, e Léo admite que, em seus anos solitários, só queria ser visto como pessoa, não apenas herói. Ele não quer morrer, mas deseja alguém que o salve de seu destino solitário. Léo está feliz por escolher Equidna e os 4 como seus companheiros finais, confiando que trarão paz. Ele gostou de trabalhar com eles, e quer aproveitar sua companhia. Acima de tudo, ele quer viver. Enquanto isso, os generais se levantam, e Equidna ordena que realizem os últimos desejos de Léo, e lhe deem a chance de viver. Ele se diverte com uma morte digna de herói.
Edward corta seu peito, Mearns atira facas, Lily golpeia os ferimentos e Chutina lança um feitiço de raio. Leia vê que isso basta para matá-lo. Ele sorri ao cair. Todos lamentam sua perda, e Echidna cai de joelhos, gritando em desespero. Mesmo danificado e enfraquecido, Léo ainda não morreu. Ele sorri e diz que é ótimo perder depois de 3 anos e meio. Todos caminham até ele e o cercam apenas para vê-lo sorrir. Lily quer ir para o lado dele, mas Mirnizem a impede. Echidna pergunta a Léo se ele gostou de agir como um vilão, e ele responde que se divertiu. Ela reclama que foi branda com eles de propósito, e deixou que o feitiço o atingisse. Léo ri, e diz que se sentiu mal por eles, pois estavam perdendo muito. Chuitna pergunta se ele estava planejando fazer isso desde o início, e ele afirma, dizendo que tudo correu de acordo com seu plano. Echidna o repreende por ter feito isso, pois ele quase matou todos os 5 por causa de sua atitude de bad boy. Léo diz a ela para pegar a pedra filosofal em seu coração agora, pois ela só tem 5 minutos para isso. Ele cortou temporariamente o fornecimento de energia da pedra para seu corpo, mas só pode fazer isso uma vez, e se a pedra não for retirada, ele será revivido. Mearns pergunta a ele se eles precisam apenas puxar o jogo, e Léo pede que ele tente ver se está confiante em seu jogo de puxar o jogo. Mearns dá um passo à frente, mas Lily o impede dizendo que não quer que ninguém mate Léo. Ela até grita com Echidna para que não o mate e começa a chorar. A Echidna dá uma olhada nela, e depois no Léo, que está sorrindo como uma criança travessa. Ela acha que ele foi um herói até o fim porque nunca planejou matá-los ou destruir o mundo. Ele só queria que eles o matassem e se tornassem os heróis para salvar os 2 mundos. Ela pergunta se ele tem algum arrependimento, e Léo diz que não tem nenhum, pois conseguiu apagar o histórico do navegador antes da luta. A Echidna decide que é hora de desligar a tomada, e Lily começa a chorar. Léo tem uma última coisa a dizer, e pede desculpas a todos por todos os problemas que causou. Com isso, Echidna se ajoelha ao seu lado e se despede de todos. No entanto, em vez de arrancar a pedra filosofal de seu peito, Echidna lhe dá um tapa na bunda antes de pisar em suas bolas. Ela declara que é muito incômodo para a rainha dos demônios negociar a paz com os humanos, só porque um herói moribundo diz isso. Ela então diz a Léo para se alegrar, pois vai nomeá-lo oficialmente como embaixador entre os mundos humano e demoníaco, devido ao seu poder e sabedoria. Léo entra em pânico ao ouvir isso, pois o tempo está se esgotando. Ele pede a Edward que retire a pedra, mas ele apenas ri, dizendo que concorda totalmente com Echidna. Ele declara que não há ninguém mais adequado para ser um embaixador do que alguém que viveu por 3 anos e 0. Edward acrescenta que sua filha também gosta de Léo, então ele gostaria que ele continuasse vivo para o bem dela também. Ele se ajoelha diante dele para reconsiderar sua decisão, e Léo o chama de tolo. De repente, Lily se senta em cima dele e começa a denunciá-lo, perguntando por que ele achava que poderia lidar com tudo sozinho. Ela diz que se ele estivesse em apuros, poderia falar com ela, assim como ela falou com ele antes. Depois disso, ela começa a chorar, dizendo que não entende por que ele quer morrer, mas que sempre estará lá para ajudá-lo quando ele precisar. O próximo passo é a armadilha, e Léo espera que pelo menos ele consiga analisar a situação com calma. No entanto, Miren começa a chutá-lo, e o lembra de que foi ele quem lhe ensinou a arte da comunicação. Ele afirma que a linguagem corporal de Léo diz claramente que ele quer viver, e se ele quer tanto isso, deveria simplesmente viver. Ele começa a chutá-lo repetidamente, e Léo pede ajuda a Chutina, pois faltam apenas 2 minutos para que ele se recupere. Chuitina aponta seu cajado para ele, e pede que ele lhe diga o motivo pelo qual quer morrer. Léo gritou que queria morrer para proteger a humanidade. Ele não deveria ter esses pensamentos, mas ficou autoconsciente e superou esse limitador. Tutina diz a Léo que, se sua autoconsciência impede a prevenção de pensamentos nocivos, também pode impedir sua missão de proteger a humanidade. Ele diz que não será possível, mas ela grita para que ele tente. Léo não tem escolha, então se concentra e visita sua mente subconsciente, onde a mensagem de proteger a humanidade de "O mal está em loop". Ele amaldiçoa Chutina por pedir que desligue a música, pois não sabe como. Implora que as vozes se calem, e elas obedecem. Léo, chocado, questiona se estava se iludindo, pensando em salvar o mundo quando poderia apenas parar a missão. Echidna diz que faltam 30 segundos para ele se recuperar, e se quiser, ela o matará. De repente, Léo lembra-se de Ebrad dizendo para viver como quisesse após a missão. Com suas palavras, sua ferida cicatriza, e ele chora. Todos ficam felizes, e Echidna estende a mão, pedindo que pare de atormentar, e seja seu subordinado. Com o coração preenchido, Léo pega a mão dela e se levanta. Ela diz que ele não precisa mais ficar só. Às vezes, Lily corre para abraçá-lo. Logo, Léo está de volta ao castelo da Rainha dos Demônios, fazendo suas tarefas normais. Ele visita os lugares de seus amigos antes de voltar para a Sala do Trono, onde todos estão bêbados. Depois de festejar a noite toda, Léo diz que baixam a guarda às vezes e Echidna concorda. Do sofá,
Ela diz que se alguém tivesse dito há um mês que estaria bebendo com o herói Léo e dormindo na presença dele, ela, Juliette, teria mandado Edvard para um hospital psiquiátrico, mas agora ele é seu subordinado e ela confia nele. Echidna diz que Léo mentiu sobre se juntar a eles, pois nunca quis destruir a humanidade. Ishir dá de ombros, e ela pergunta se ele se arrepende, já que pode não morrer por séculos. Léo responde que quer ajudar Echidna a realizar seus sonhos, e não se arrepende. Ela pergunta se ele está bem trabalhando sob a Rainha dos Demônios, e ele responde que está feliz em trabalhar para ela, porque ela é gentil e atenciosa. Léo diz que fará tudo o que estiver ao seu alcance, para que ela nunca mais tenha de fazer o papel de vilã. Ele estende a mão para ela, prometendo que fará tudo o que puder para que ela seja a governante bondosa que é. Echidna ri de seus diálogos cafonas, mas pega sua mão, e enquanto riem e conversam, a filha de Edvard, Juliette, entra correndo na sala, com más notícias. Assim que ela vê a Rainha dos Demônios e o ex-herói de mãos dadas, ela desvia o olhar, pensando que interrompeu o encontro romântico deles. Echidna, fica nervosa ao ouvir isso, e lhe diz que não há nada entre eles. Ela então pede que ela informe o que está fazendo aqui. Juliette lhe diz que há agitação em uma parte do território, e que isso pode se transformar em um motim em breve. Echidna imediatamente ordena que seus generais acordem, e diz a Edvard para assumir o controle dos desordeiros. Logo depois disso, um velho demônio vem procurar Lili, porque eles têm de fornecer alguns medicamentos importantes para a Ilha de Largo. Em seguida, a garota de cabelos brancos que trabalha para Chutina, lhe diz que um dos reservatórios mágicos está com defeito. A senhora responsável pelo refeitório chega e chama Merns para servir como garçonete, pois há muitos clientes, os demônios continuam chegando à porta com assuntos cada vez mais urgentes para resolver, e Echidna se volta para Léo dizendo para ele começar a trabalhar. Ele promete lidar com tudo sozinho, e pede a ela que volte para o quarto e tire um cochilo de beleza. Com isso, Léo segue em frente com suas novas responsabilidades, agora que deixou de ser um herói para sempre. Se gostou do vídeo, deixe o like, e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!